O que o Gonê fez foi receber, tão logo recebeu, tão logo jogou fora. Eu disse ontem que isso aconteceria da seguinte forma, não chegaria sequer às mãos do Gonê. E é absolutamente normal que aconteça dessa forma, porque não tem muita justificativa para apreciar um pedido, né, que é um pedido puramente político, aquilo que a gente chama de oba-oba, tá? Esse pedido contra o Alexandre de Moraes, ele pode ser visto de uma forma muito simples como um oba-oba do Gonê, um oba-oba da direita, e que, lógico, não vai conseguir fazer absolutamente nada. Tô acertando, enquanto eu tô acertando o som, eu queria agradecer aqui a Ana Ferreira, que mandou uma ajuda aqui no canal e se tornou, doou uma assinatura. Tô meio dividido aqui enquanto o pessoal compartilha pra gente aumentar o alcance, tá? Deixa eu colocar aqui os comentários. Eu fiz o ajuste na live de ontem, esqueci de fazer o ajuste na live de hoje, por isso que eu tô tomando um pouquinho de couro aqui, mas vamos nessa. Queria agradecer ao pessoal que tá falando aqui que tá ficando bom. O Rogério T falou que tá terrível, porque vai e volta. Eu tenho que encontrar aqui exatamente onde que tá o erro. Mas eu acho que já sei onde é que tá, já tô corrigindo. Gonê arquiva a tentativa de novo de criminalizar a atuação do Moraes. O Novo, tá, gente? É o Partido Novo que, para aparecer com os bolsonaristas, é sempre aquela tentativa óbvia de tentar agradar o bolsonarismo, porque agradando o bolsonarismo, todo mundo que entra nesse momento com qualquer argumento para agradar o bolsonarista, agora eu fiz mais uma modificação, eu queria que vocês dessem a dica aí como que tá, se tá ainda ruim. Todo mundo que entra nessa pilha de agradar o bolsonarismo tende a procurar votos. De uma forma muito clara, o Partido Novo está tentando herdar votos do Bolsonaro, porque todos sabem que é praticamente impossível o Bolsonaro ser candidato. Deixa eu colocar aqui então a notícia. Fizeram uma denúncia, que seria uma denúncia puramente voltada a oba-oba, que aquela denúncia, o Arquivo Novo mandou ali, né, um pedido de investigação contra o Alexandre de Moraes, que é puramente político, óbvio, que vem do partido, e existem, lógico, processos políticos que chegam a algum lugar, mas é importante dizer que nesse caso específico do Alexandre de Moraes, nesse caso da tentativa de perseguição contra o Alexandre de Moraes, não é apenas um processo político, é um processo inviável, porque não tem nenhum crime cometido. Então, o que estão tentando fazer, então, é forçação de barra. Vamos tentar forçar a barra falando que o que o Alexandre de Moraes teria feito é crime. Estão pressionando, obviamente, os juízes, estão tentando descobrir de onde vazou, mas a grande realidade é que não tem a menor possibilidade de acontecer qualquer coisa contra o Alexandre de Moraes. Então a gente já tem dois direcionamentos agora. Um direcionamento é frustração total dentro do curral bolsonarista, sim. A gente vai ter o bolsonarista que começou a sonhar demais, ele começando a olhar para frente, entendendo que não está tão bem assim a situação do Bolsonaro. Bolsonaro não vai voltar para a política. E a gente tem também uma leitura muito fácil agora daquela ideia das pessoas que traziam uma teoria muito louca de que o Bolsonaro estaria com qualquer tipo aí de parceria com o Gonê. Disseram trouxeram uma teoria aí de que as pessoas do Bolsonaro, os advogados do Bolsonaro teriam entrado ali no gabinete do Gonê e teriam saindo rindo, né? Então, essa teoria que foi trazida pelos bolsonaristas, essa teoria que foi trazida aí para dizer que não teria denúncia contra o Bolsonaro, é uma teoria que caiu por terra. Lógico, se o Gonê fosse contra o Alexandre de Moraes, ele não ia arquivar imediatamente. Ainda que não existam crimes, ainda que não exista viabilidade, ele ia encaminhar para investigação. Ia pedir investigação, porque aí teria outra notícia. A notícia que bombou ontem nas redes bolsonaristas foi o caso do partido, o caso de políticos enviarem a denúncia. Porque enviar o pedido, que não chama denúncia, tá? A denúncia é quando o próprio Gonê oferece para o STF. Mas enfim, os caras fizeram ontem todo um oba-oba, porque a situação deles ficou vergonhosa. Foi mais ou menos assim. No primeiro dia, acabou. A casa do Alexandre de Moraes caiu.
né? Então chegaram e fizeram todo um alvoroço falando que a casa do Alexandre de Moraes caiu e que agora seria, né, o Alexandre de Moraes seria denunciado. Aí surgiu teoria muito louca dentro ali do bolsonarismo falando que o Trump, ganhando nos Estados Unidos, o Trump ia despedir o Alexandre de Moraes como se o Brasil fosse submisso a decisões do presidente dos Estados Unidos. Todo que tipo de loucura surgiu no primeiro dia. No segundo dia, como a Folha percebeu que ela própria teria cometido um crime no momento que ela instigou aí um golpe de Estado, ela voltou atrás, né? Ela parou de entrar nessa piração. E no meio de tudo isso, o bolsonarismo murchou. Então aquilo que eles conseguiram no primeiro dia, que eles queriam manter, que era o engajamento do bolsonarismo, ele murchou. E aí, terceiro dia, desespero total. Silas Malafaia e outros políticos convocam pessoas para atos contra o Alexandre de Moraes, pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. O pessoal tá falando que o som ainda tá ruim, vou ajustando aqui aos poucos, tá, gente? Pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. No meio de toda essa palhaçada, né, a gente tem aí, né, essa definição aí da PGR de que arquivou de imediato, nem chegou a olhar. E arquivou de imediato, eu explico para vocês por quê. Se a PGR demorasse muito a olhar, ela ia criar essa ideia de que há possibilidade de ter qualquer crime por ali. A PGR não demorou para não ter conversa no bolsonarismo mesmo. A PGR pegou e já falou, ó, não tem nada aqui não, acabou, né? Acabou o papo. Acabei de fazer outra modificação aqui para tentar resolver o problema do som. Aguardo o feedback de vocês. Eu tô vendo aqui que a modulação tá muito baixa, né? Se o som não tiver ficado baixo aí, vocês me avisem, tá? Então, a decisão da PGR de arquivar é exatamente para não ter conversa fiada. E deixa eu trazer aqui para vocês quem mandou Pix e agradecer. Muito obrigado quem tá ajudando o canal. Agora eu acho que o som acertou. Eu queria pedir quem puder ajudar com o Pix aqui, 31997692494 e pix@estopa.com.br. Deixa eu trazer aqui então. Muito obrigado Simone, Raimundo, Camille, Valdeli, Edivaldo, Vilmar, Saulo e Antônio. Eu queria pedir para vocês que por favor mandem o Pix aqui para ajudar, porque faz uma diferença muito grande, mas agora é a hora que você ajuda compartilhando, você ajuda também deixando like e, né, deixando qualquer frase de guerra, como por exemplo, Xandão, né, Alexandre de Moraes, nós te apoiamos, porque a esquerda está subindo essa frase exatamente porque essa frase é para demonstrar aí, principalmente para o resto do mundo, que aqui no Brasil o Alexandre de Moraes tem apoio. Isso vai aos poucos desmentindo a conversa da direita ao redor do mundo, que está tentando criar uma teoria que o Alexandre de Moraes está sendo, né, atacado aí por todos os brasileiros, como se todos os brasileiros quisessem o impeachment do Alexandre de Moraes. E essa notícia é, né, sem dúvidas, uma notícia muito interessante, porque a articulação do bolsonarismo, a articulação da comunicação do bolsonarismo, ela tentou de todas as formas criar a ideia de que acabou para o Alexandre de Moraes, né? Foi essa articulação que a gente viu ontem. Acabou para o Alexandre de Moraes, isso anteontem, lá no início, a casa caiu, bolsonaristas já chegaram a, né, comentar que seria o fim do Alexandre de Moraes, e aí a gente teve uma divisão muito clara. A parte da direita que está envolvida na tentativa de golpe do 8 de janeiro, a parte da direita que está sendo investigada pelo gabinete do ódio, também pela aquela parte lá da comunicação da BIM paralela, né? Toda essa estrutura de crimes que o Alexandre de Moraes está investigando, ela saiu contra o Alexandre de Moraes. O motivo é simples, né? O pessoal está tentando derrubar o juiz para não serem investigados, para não serem punidos. E aí, no meio dessa brincadeira, nós tivemos um resultado bem interessante. A outra parte da direita, tanto deputados quanto senadores e até mesmo autoridades ao redor do Brasil, que não estão sendo investigadas pelo Alexandre de Moraes, saíram em defesa do Alexandre de Moraes. Isso até deputados do PL, senadores do PL, o que fez o Carlos Bolsonaro ficar louco. Então agora, né, uma situação bem clara pra gente. O que está rolando? O bolsonarismo está tentando se reconfigurar e entrou em desespero. Silas Malafaia totalmente em desespero, agora está indo pro tudo ou nada, porque o Silas Malafaia já sente aí essa possibilidade de estar na lista dos próximos que serão presos pelo Alexandre de Moraes. Sim, as prisões chegaram aos empresários. Aquilo que a gente tanto sonhava, aquilo que a gente tanto pedia, acabou acontecendo. Prisões chegando a empresários. Muito obrigado
Clemir Giraldi, que é membro aqui do canal há 11 meses. Boa tarde, galera do bem. Léo, você é muito bom. Eu agradeço muito o carinho, Clemir, e agradeço muito o carinho de todos vocês e peço mais uma vez, vamos compartilhando aí para aumentar o alcance. Gente, hoje eu vou falar sobre o caso do Alexandre de Moraes, que não é caso encerrado, lógico, existem várias possibilidades desse caso escalar e essa tentativa de golpe continuar. Nós temos que ter inteligência dentro das instituições e ontem nós já tivemos políticos manifestando que é uma tentativa de golpe, já tem inteligência nas instituições, o Gonê tendo arquivado isso rapidamente também demonstrou aí que é inteligência dentro das instituições. Então a gente consegue perceber que eles não estão ditando as regras como antes. Mas eu vou trazer para vocês outras notícias que também são importantes, apesar de que essa é a que está bombando muito mais. E tá aqui, ó. O Oba-Oba vai pegar repercussão agora por causa disso. O STF, ele entende, como eu também entendo, né, apesar de eu não ser do STF, eu também entendo que não faz muito sentido os deputados ganharem, né, deputados e senadores ganharem o dinheiro público e não terem que explicar onde que eles estão colocando o dinheiro público. São as tais emendas PIX. O deputado ou senador recebe esse dinheiro, gasta como ele quer, e esse dinheiro que era para estar à disposição, por exemplo, do governo federal, ele fica à disposição de deputados e senadores para fazerem campanha política deles e até mesmo desviarem esse dinheiro. O Flávio Dino já tinha entendido, como obviamente é o entendimento de qualquer jurista, de que isso não faz parte, não é possível isso dentro da nossa Constituição, porque a transparência do serviço público é um requisito básico aqui no Brasil. Aí o que aconteceu, né? O resto do STF foi nessa direção, está indo nessa direção, até os indicados pelo Bolsonaro estão indo nessa direção de proibir as emendas PIX. Então agora começa uma guerra do Congresso contra o STF. Sempre acontece guerra do Congresso contra o STF, isso é absolutamente normal. E tá aqui, ó. Lira reage. Lira reage à suspensão de emendas e avança com PEC que limita decisões do STF. O Lira, apesar de que ele não vai ser mais o presidente da Câmara dos Deputados, ele vai continuar deputado. As decisões do STF, que são no sentido aí de derrubar... Olha, eu estou tentando entender o que estaria causando isso, né? Porque está tudo aqui muito certo. Então, olha, agora a coisa ficou lá embaixinho. Vou tentar ver se a distorção aqui é na entrada, tá? Então... O que eu vou, nesse momento, dizer para vocês é que essa briga do Lira com o STF, ela pode, de uma certa forma, criar, né, esse impasse aí, mas essa briga do Lira com o STF, ela é por um motivo que não tem relação nenhuma com o caso do Bolsonaro. Então, se os bolsonaristas começarem a trazer qualquer teoria no sentido de que essa briga do Lira com o STF teria qualquer relação aí com o gadismo que está tentando ir contra o Alexandre de Moraes, como os veículos de direita estão falando isso, os veículos de direita estão falando que agora o STF, né, para os veículos de direita é como se o STF estivesse acabando, porque existe esse impasse, mas esse impasse não tem relação nenhuma com a questão do Bolsonaro. Esse impasse é o interesse econômico. Os caras que estão ali no Congresso recebendo as emendas PIX, eles querem continuar recebendo as emendas PIX. E o Lira, obviamente, vai ter apoio total no que diz respeito às emendas, porque ele está falando do dinheiro de deputados e senadores. E é nessa hora que é preciso o STF. O STF existe exatamente para isso. No momento em que a gente tem abuso de um poder, como, por exemplo, agora a gente tem um abuso do poder legislativo, que está querendo simplesmente legalizar aí, passar para frente a ideia de que eles podem gastar o que eles querem. É nessa hora que a gente precisa que o STF tenha coragem de falar que não, né? Não pode desse jeito. É preciso que tenha moralidade, é preciso que tenha transparência. Nesse sentido, os bolsonaristas, claro, eles vão sempre usar uma possibilidade de dizerem aí que o STF está acabando, que o STF está perdendo, mas isso é só lenga-lenga. A briga que existe agora entre o STF e a Câmara não tem nada a ver, né? Entre o STF e o Lira não tem nada a ver com o problema do Bolsonaro. O problema do Bolsonaro é problema do Bolsonaro.
quem não está envolvido no 8 de janeiro, quem não está sendo investigado pelo Alexandre de Moraes, já se manifestou em favor do Alexandre de Moraes, porque agora é só gente que realmente faz parte da organização criminosa que vai querer o impeachment do Alexandre de Moraes. E falando em gente que faz parte da organização criminosa querer o impeachment do Alexandre de Moraes, eu queria chamar vocês para avaliarem comigo esse cidadão aqui, deixa eu trazer aqui para vocês, que está aqui no Jornal Cidade. E antes de partir diretamente para isso, eu estou procurando aqui o Cidade para colocar a claquetezinha, mas eu vou achar. Jornal Cidade, está aqui. É sim, gente, é o Malafaia. O Malafaia tá aí. Voltei a fazer vídeos curtos no canal. Peço para que vocês sigam também os vídeos curtos do canal e compartilhem, tá, gente? Vídeos 3 minutos explicando os pontos. Fiz sobre o Malafaia. O que será que o Malafaia tá nesse momento lutando aí desesperadamente contra o Alexandre de Moraes? E aí eu trago para vocês uma reflexão. O Malafaia fez novo vídeo. O que tá acontecendo? Bom, voltei para cá. Aí eu peço para vocês uma reflexão básica. Malafaia fez um novo vídeo contra o Alexandre de Moraes. Então, tá naquele momento que a gente percebe que o Malafaia entrou no desespero total, naquele momento em que o Malafaia tá fazendo de tudo mesmo para passar seu ponto. E a gente tem que se perguntar o porquê que isso tá acontecendo, né? Por que um cara milionário como o Malafaia, por que um cara que não precisaria estar lutando contra um ministro do STF, estaria agora tão empenhado assim contra o Alexandre de Moraes? A resposta é a mesma que a gente tem que ter nesse momento para falar por que nós temos dentro do Brasil senadores de direita a favor do Alexandre de Moraes e senadores de direita contra o Alexandre de Moraes. Porque estão envolvidos na tentativa de golpe do 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes está investigando a tentativa de golpe do 8 de janeiro. O Silas Malafaia, ele usou a mesma estratégia do Bolsonaro de viajar para os Estados Unidos. E tem mais, gente, olha, quando o Silas Malafaia fugiu para os Estados Unidos, ele deixou bem claro que ele tinha comprado a passagem muito antes. Primeiro, ele não precisava explicar, né? Quando a pessoa começa a explicar demais, tem uma coisa errada. Silas Malafaia fez várias explicações para tentar dizer que ele não tinha relação nenhuma com a tentativa de golpe. Além dele ter feito várias explicações, ele raspou fora para os Estados Unidos e ele já tinha comprado a passagem lá atrás, ou seja, já existia uma definição de que se o Bolsonaro não vencesse, eles dariam o golpe. Já tinha isso aí armado por esse pessoal. E o ponto, o Alexandre de Moraes, ele iniciou uma nova realidade dentro do Brasil. Uma realidade que divide a questão da justiça brasileira em duas, né, que é a questão do antes do Moraes e depois do Moraes. Antes do Alexandre de Moraes, todo rico que cometia crime ficava tranquilo. Antes do Alexandre de Moraes, todo mundo tinha maior tranquilidade de olhar aí e pensar, gente, eu tenho influência, né? O caso do Aécio, por exemplo, eu tenho muita influência, não há possibilidade de eu ser preso. Depois do Alexandre de Moraes, nós tivemos o Alexandre de Moraes trabalhando uma estratégia muito boa, de baixo para cima. Começa prendendo ali o gado do 8 de janeiro, aquele pessoal que está lá, né, dentro da Papuda e da Colmeia, e na sequência o Alexandre de Moraes começou a pegar empresários. Nós já temos, me parece que muitos, né, não lembro o número, mas muitos empresários na Argentina, porque fugiram do Brasil, foram condenados ou então estão em investigação com tornozeleira eletrônica, sabem que o mínimo que está dando de cadeia são 17 anos, raparam fora para a Argentina. E aí, né, no meio de tudo isso que está rolando, o Xandão sapecando sem dó nem piedade, o Malafaia vem com força total. Porque agora ou eles derrubam o Alexandre de Moraes ou eles vão ser presos. Porque as investigações da tentativa de golpe do 8 de janeiro, elas foram realizadas de uma forma sistemática para acabar com qualquer possibilidade aí de reconfiguração do bolsonarismo. Enquanto o bolsonarismo ele estava acostumado com o modelo de trabalho da justiça, que era aquele modelo de atacar todo mundo de uma vez e por isso a reação vinha de todo mundo, agora o modelo é outro. Agora o Alexandre de Moraes está trabalhando a ideia de primeiro eu deixo as investigações se tornarem públicas, depois eu prendo políticos e empresários importantes. Então ele foi
né, do jeito mineiro de dizer, né, ele foi comendo aos poucos. Eu acho que tem no Brasil inteiro aquela ideia comendo quieto, né, aqui em Minas, e também eu acho que no Brasil tem aquela ideia de comendo pelas beiradas, né, uma forma que dá para a gente entender o que o Alexandre de Moraes tem feito nessas investigações. No lugar dele chegar e prender todos de uma vez só e dar condições para as pessoas se reconfigurarem, porque obviamente é isso que era a esperança aí do crime organizado bolsonarista, vão tentar atacar todo mundo e nós teremos ajuda aí das Forças Armadas e assim por diante. Como isso não rolou, nós temos esse Silas Malafaia já prevendo a sua própria prisão. E não está muito longe não, tá, gente? Primeira fase, gado do 8 de janeiro. O cara que quebrou o relógio, o cara que estava lá e fugiu, o pessoal que já está lá sendo condenado, porque apesar de já estarem presos, para manter a prisão é preciso andamento processual. Então, condenação daquele pessoal que está lá. Enquanto isso, a Polícia Federal investigando quem que está envolvido. Segunda etapa, né, prisão de empresários. Foi exatamente essa etapa de prisão de empresários que criou esse desespero contra o Alexandre de Moraes. Então, essa tentativa, né, de colocar o Alexandre de Moraes como sendo um perseguidor do bolsonarismo, essa história de que o Alexandre de Moraes teria interferido aí, usado o TSE fora do rito para perseguir o bolsonarismo, ela está obviamente conectada ao início das investigações e prisões de empresários. Para quem se lembra, há poucos dias atrás, o Alexandre de Moraes deu ordem de prisão para prender a galera aí do agro do Sul, lógico que não todos, mas um pessoal do agro que tá envolvido na tentativa de golpe, mas eles não foram, só patrocinaram. Então, ficou bem claro agora que quem patrocinou, no caso do Malafaia, obviamente utilizou a sua influência e as igrejas, né? Quem patrocinou de alguma forma essa tentativa de golpe cometeu crime. Então, quem cometeu crime agora quer tirar o juiz que está, né, tocando as investigações a respeito do crime. Muito obrigado às pessoas que estão participando aqui. Eu queria pedir para vocês, não esqueçam que toda hora é hora de deixar aqui Moraes, eu te autorizo, para o algoritmo sempre aumentar todas as vezes que colocarem essa questão do Moraes, a gente sempre vai ter, né, o Moraes, eu autorizo, aparecendo primeiro, porque alguns lados estão pedindo impeachment contra Alexandre de Moraes. Nós precisamos levantar, né, o Moraes, eu autorizo, exatamente para que, pelo menos nos algoritmos, não exista a menor possibilidade deles vencerem a narrativa falando que dentro do Brasil só tem o povo querendo o impeachment do Alexandre de Moraes. Trazendo aqui um assunto periférico, daqui a pouco eu volto para o assunto aí do andamento da tentativa de golpe contra o Alexandre de Moraes e a forma como o bicho vai pegar para o bolsonarismo agora. Lula diz que vai articular com o Senado antes de indicar o próximo presidente do Banco Central. É bem inteligente esse posicionamento do Lula, até porque agora a gente tem o Banco Central independente, e como o Banco Central é independente, eu não acredito na possibilidade do Banco Central ser gerido para a população brasileira. Sempre vai ser para os caras que recebem bilhões como juros da dívida pública. Esses caras que recebem essa grana como juros da dívida pública, eles obviamente possuem muito mais capacidade de influenciar as pessoas no Banco Central do que a vontade de ver o Brasil desenvolvido. Então, diferente de quem o Lula indicar, enquanto a gente tiver Banco Central independente, o cara sabe que ele vai ficar ali por 4 anos, então ele fecha ali com os caras da dívida pública e fala, ó, eu quero, né, sei lá, 500 mil reais por mês, né, tá ganhando um salário no Banco Central, mas dos caras da dívida pública o cara pode ganhar aí uma propina de 500 mil reais para manter os juros altos. Então é uma briga desigual. O cara imaginar que nós teremos pessoas que não serão corrompidas pelo dinheiro daqueles que recebem a grana da dívida pública. Então, né, o Lula vai conversar com o Senado, faz parte. Eu não tenho muita esperança de que a sabotagem do Banco Central seja interrompida antes da gente ter uma consciência por parte do PT e do presidente Lula que a luta não é retirar o presidente do Banco Central, seja o Campos Neto, a luta não é escolher outro presidente para o Banco Central, porque até mesmo aquelas pessoas que foram indicadas pelo presidente Lula estão votando pelos juros altos. A luta nesse momento é lutar contra o tal de Banco Central independente, porque isso é uma coisa extremamente perigosa para o Brasil. E peço aí os compartilhamentos, peço que vocês participem e dando sequência sobre essa questão econômica daqui. Trabalho com a expectativa de que a taxa de juros comece a cair, diz Lula. Lógico, se você está incentivando a indústria do seu país a crescer, você precisa criar mercado para essa indústria.
mercado para a indústria é diminuir o valor do dinheiro. Enquanto a gente tiver juros altos, a gente não vai ter, por exemplo, escoamento de produção no sentido, né, amplo. A gente não vai ter pessoas comprando os produtos da nossa indústria porque o dinheiro fica mais caro. Eu vou financiar um carro, eu vou pagar juros altíssimos porque a Selic está lá no alto. Então, é claro, o Lula tem que continuar lutando por isso, sim. Tem que continuar explicando às pessoas como essa política do Banco Central ela está destruindo a possibilidade de crescimento industrial, crescimento do comércio, mas precisa mudar o foco. Não ficar com o foco somente no presidente do Banco Central atual e entender que é o modelo. Né? Não quero que a inflação volte, diz Lula ao falar sobre o futuro do Banco Central. A inflação, né, que segundo o Campos Neto ele estaria segurando a inflação com essa política de juros altos, mas no Brasil esse modelo não funciona. No Brasil nós temos uma capacidade muito maior de lutarmos contra a inflação se nós incentivarmos o aumento da produção. O Campos Neto pensa assim, se eu abaixar os juros, mais pessoas vão comprar, vai faltar produto, o produto aumenta o preço. E é uma situação diferente. O Brasil tem muita gente para produzir que está desempregada. Então, se abaixar os juros, a gente tem uma tendência natural de aumento da produção e essa tendência de aumento da produção é também uma tendência de redução dos juros pela uma maior oferta de produtos. E dando sequência, está aqui. Lula deve indicar Galípolo e novos diretores do Banco Central já na próxima semana. Mercado antecipa a melhora. Coordenação entre Fazenda e Banco Central deve melhorar ainda mais o cenário econômico brasileiro. Falando de cenário econômico brasileiro, tá aqui, ó. Economia brasileira cresceu 1,1% no segundo trimestre, diz FGV. De acordo com o estudo, a alta chegou a 2,9% na comparação com o segundo trimestre de 2023. A taxa acumulada em 12 meses é de 2,3%. Deixa eu pedir o Pix, já que a economia melhorou. Toda vez que a Alana me cobra aqui, eu lembro. Eu queria pedir para vocês deixarem eu Moraes, eu autorizo. E eu queria pedir para quem puder ajudar meu trabalho, mande o Pix, está aqui, 31.99769-2494. Hoje, sexta-feira, dia de analisar tudo que está acontecendo, né? Qual que foi o andar aqui da situação, né? De tudo que está rolando aqui. Deixa eu trazer para vocês aqui um pouquinho daquilo que está acontecendo dentro do G1, que está focando nesse momento na questão do Lira, né? Lógico, acabou de subir aqui. Polícia Federal indicia ex-ministro de Bolsonaro e ex-Polícia Rodoviária Federal por bloqueios no segundo turno. Muito bom, né? É claro, né? Esse cara que, né, o Vasque, ficou preso lá um tempinho, tem que voltar para a cadeia. Mas tá aqui. Em meio a embate, Lira envia PEC que limita poder do STF. O que acontece, né? Nós temos agora uma situação de guerra entre os dois poderes, mas essa guerra não tem nada a ver com Bolsonaro. Estados Unidos, União Europeia e mais 21 países assinam um documento pedindo a divulgação das atas eleitorais na Venezuela. A gente consegue agora ver que, embora a Venezuela seja soberana, embora a Venezuela não tenha a obrigação de divulgar essas atas, ela prometeu, e como ela não está cumprindo, né, a situação, infelizmente, ela está ruim, né? Vamos lá, a declaração conjunta divulgada nessa sexta 16 é mais uma tentativa de pressionar o governo Maduro no impasse vivido pela Venezuela após a eleição. Os países exigem também uma verificação imparcial e independente dos resultados apresentados pelo Conselho Nacional Eleitoral, que declarou vitória de Maduro sem apresentar as atas. Gente, olha, nada entrega legitimidade para o Maduro a não ser a ideia do Brasil, que é realizar novas eleições. Já não existe mais possibilidade de, na Venezuela, né, resumão aqui a respeito da questão da Venezuela para a gente voltar para o Xandão depois. A Venezuela propôs para o resto do mundo que realizaria eleições transparentes para o mundo inteiro. É obrigação da Venezuela fazer isso? Não, mas ela prometeu. Como a Venezuela prometeu que realizaria as tais eleições transparentes, no momento em que o Maduro prometeu a entrega das atas e não entregou as atas para o resto do mundo, a transparência foi embora. No início, lá no primeiro dia após as eleições, a oposição apresentou atas que obviamente não são as atas verdadeiras, porque se ninguém teve acesso às atas, porque a oposição teria tido acesso às atas. Existe a possibilidade do que a oposição está alegando ser verdade? Não. A
A oposição, né, segundo a oposição, Maduro teria 20% dos votos. Mas existe a possibilidade, sim, do Maduro ter sido derrotado? Claro que existe. O ponto é que nada que acontecer de agora para frente vai conseguir, né, gerar credibilidade, porque o Maduro demorou, né, o Conselho Nacional Eleitoral não publicou as atas, continua escondendo as atas, a justiça da Venezuela é contestada, né, a parcialidade e imparcialidade da justiça é contestada por esses países que estão exigindo, e embora nenhum desses países tenha a legitimidade para exigir do Maduro a apresentação das atas, nenhum desses países tem legitimidade, tem porque o Maduro propôs, mas embora nenhum desses países possa entrar na soberania da Venezuela e obrigar a Venezuela a entregar essas atas, eles podem continuar embargando a Venezuela, e a intenção é essa, embargar a Venezuela para continuar a miséria dentro da Venezuela, lembrando que no final da fritada dos ovos, não existe resultado confiável para a eleição na Venezuela, o que o Gonzalez fala não é verdade, porque no dia, né, de iniciar as investigações ele não compareceu. O que o Maduro fala também eu não acredito, porque ele não apresentou as atas. Mas o navio russo, navio de guerra russo, parou lá na Venezuela e praticamente disse para o resto do mundo, olha, indiferente do que aconteceu, Maduro é nosso e assim fica assim. É uma situação comum, tá, gente? A Venezuela agora protegida, entre aspas, pela Rússia, a Rússia se torna a metrópole da Venezuela, os Estados Unidos estão perdendo de vez a Venezuela e, em contrapartida, os Estados Unidos estão mantendo a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Então, da mesma forma que o presidente da Ucrânia, ele é um presidente mantido pela OTAN, porque agora não é mais mandato dele, foi colocado, obviamente, por um golpe. Na Venezuela, indiferente qual é o resultado, Maduro vai continuar com a proteção internacional da Rússia. E já temos aí, né, a realidade, já estamos vivendo um mundo dividido, como na época após a Segunda Guerra Mundial, que a gente tinha a Guerra Fria. Muito obrigado aqui, o Cassiano San. Léo, abraço, cheguei a tempo para ajudar na chamada. Xandão, eu autorizo. Não está nem passando Wi-Fi no fiofó do Mala Cheia. Ele está devendo sim, com certeza. Gente, para quem acha que existe a possibilidade do Malafaia estar nessa só por convicção, eu pergunto para você, você estaria disposto a assumir uma briga com o ministro do STF por nada? Claro que é para se proteger. O Malafaia sabe que o nome dele vai aparecer nas investigações. Obrigado, Carlos Eduardo Lessa. Estopa, você é o lado mineiro e honesto de ser. Parabéns. Muito obrigado, Carlos Eduardo Lessa, membro do canal aqui há muito tempo. Parabéns pelo carinho. Parabéns, Cassiano San também. E tem uma enquete aí, pessoal. Ó, qual a melhor notícia da semana? Arquivamento da PGR, aumento da multa do Elon Musk, mais uma espionagem do Bolsonaro ou a investigação da Zambelli? Qual que seria? E a Zambelli tem mesmo participação? Gorete Oliveira, olha, estão apontando sim para a participação da Carla Zambelli. É uma coisa boa porque isso apressa a possibilidade da Zambelli rodar para a cadeia. Porque agora, como Alexandre de Moraes está sendo pressionado, tá contra a parede, nós temos aí esse Alexandre de Moraes que tem que começar a prender gente, porque o Elon Musk já avisou que vai financiar uma tentativa de golpe no Brasil. Então agora ou o Alexandre de Moraes começa a sapecar sem dó, ou o Alexandre de Moraes vai ter que enfrentar lá na frente um bolsonarismo mais articulado, porque vão tentar fazer, já estão chamando para movimentos de rua, o Bolsonaro já confirmou que vai participar do movimento de rua contra o Alexandre de Moraes, que está sendo criado aí pelo Silas Malafaia, então tem toda uma estrutura golpista sendo articulada. Deixa eu ver se Deixa eu trazer para vocês aqui, ó, o Bolsonaro já alinhado ao Alexandre de Moraes. Então, veja aqui, desculpa, Bolsonaro já alinhado ao Silas Malafaia. Deixa eu trazer para vocês aqui. Bolsonaro rifa Ricardo Nunes e sinaliza apoio a Marçal. Inteligente, fala bem. É claro, Bolsonaro agora, ele precisa ir em favor daquilo que pode tirar ele da cadeia. A questão agora não é mais somente a questão financeira. O cara agora está lutando para ficar para ficar fora da cadeia. Deixa eu trazer para vocês aqui do DCM, ó. Bolsonaro decide ir a ato contra Moraes e STF liga alerta.
Ex-presidente contraria aliados e vai à manifestação na Paulista. É claro que o Bolsonaro tem que ir à manifestação, porque estão fazendo uma manifestação para tentar interromper as investigações. E o Bolsonaro é o mais interessado na interrupção das investigações. Agora vai ser tudo ou nada. E claro, Silas Malafaia, que está abrindo esse tudo ou nada, sabe que ele está na próxima lista. É porque basicamente nós podemos entender que empresários não têm prerrogativa de função. Se o Silas Malafaia, se o Alexandre de Moraes quiser botar o Silas Malafaia na cadeia agora, é só redigir e mandar prender, pronto. Agora, deputados e senadores, a coisa é um pouco mais complicada. Então, imagino que a lista clara é: próximo passo, empresários, influenciadores, que alguns já estão indo para a cadeia, tá? Empresários e influenciadores que participaram do 8 de janeiro. Por último, políticos. Então, desestruturando de baixo para cima toda essa situação aí de poder bolsonarista. Gente, hoje eu vou me despedir de vocês um pouco mais cedo, mas antes eu vou ler aqui o resultado da enquete que a Alana colocou. Eu tenho compromisso agora e eu preciso realmente correr. Qual a melhor notícia da semana? Ganhou o arquivamento da PGR, que tirou, matou o sonho bolsonarista. Aumenta da multa do Musk, veio em segundo lugar, mostrou que o Xandão não tem medo. E investigação da Zambelli depois e mais uma espionagem do Bolsonaro. Eu volto, tá? Vou sair agora porque o lugar que eu preciso ir fecha às 6, mas eu volto daqui a pouco com a análise do Estopa às 10 da noite. Durante esse tempo a gente vai postando aí os vídeos